Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Vou pedir desculpa pra vocês que, cortar o cabelo em casa tendo essas coisas, eu tô com a franjinha parecendo o próprio monstro do Frankenstein do filme. Acho que eu cortei errado. Eu estou atrás deste fundo neutro porque eu tô gravando no meu quarto, que o André tá jogando e eu não quero ficar lá enquanto ele tá jogando, porque ele fica... Enfim, arrotando, parecendo berro, xingando, falando coisas horríveis, peidando alto, então eu não quero que vocês escutem isso, eu acho que não tem necessidade. As coisas horríveis que ele fala não são nada demais, tá? São só piadas muito imbecis. Mas enfim, eu tomei vergonha na cara, coloquei minha camisetinha nova, hoje chegou ontem minha camiseta do Master of Puppets, faz tempo que eu tô querendo uma camiseta desse, que é o melhor álbum do Metallica, né? Eu escutei uns 3 álbuns do Metallica, esse aqui foi o que eu gostei mais. Eu tô pra ouvir a discografia inteira, em algum momento. Eu quero ouvir todo o Big Four e decidir qual é a banda que eu gosto mais. Por enquanto é o Metallica mesmo, eu não acho que isso vai mudar, mas tudo bem. Eu gosto do Megadeth também, tá? As outras duas, tipo, sei lá, Slayer... Você tá tocando o rolê, não me ofende, e Anthrax, quem se importa, né? O Anthrax é a trilha sonora do GTA Vice City. Então, respeito. Eu já vou pedindo pra vocês darem um like no vídeo, né, pra me ajudar. Já tava um tempinho sem postar, então será necessário. E o que é que eu vim falar hoje? Eu acabei de ler, tipo, hoje, faz umas 2 horas, eu acho, que eu terminei de ler este livro Frankenstein, que é o único livro de literatura que eu li no ano todo. Não, foi a única coisa que eu li, tá? Eu leio mais ou menos bem, assim. Eu leio ok, assim. É muita coisa que existe, sabe? Não dá pra ler tudo. Como eu terminei de ler esse livro hoje, tava desde fevereiro pra ler ele. Eu tava andando mais de ônibus no começo do ano, aí eu tava lendo mais, parei de andar de ônibus, aí dei uma pausa, depois voltei, mas tá tudo certo. Aí eu me envolvi nos projetos que eu tinha que ler pra caramba, tava lendo muita coisa da faculdade, e daí não tava conseguindo ler o livro, mas... eu terminei, e assim, eu faço as coisas devagar, sabe? Eu demoro pra fazer as coisas, não sei se vocês notaram. Aí eu tô aqui com o livro fresquinho na minha cachola, acabei de terminar. Eu lembro bem do começo dele também, apesar de fazer um tempo. Vambora! Já que a gente tá falando de entidades mitológicas, né, eu tenho que fazer um comentário de que, pois é, né, o homem morreu, que coisa. Eu tô chocada até agora, eu acho que é o tipo de coisa que eu não esperava que fosse acontecer, mesmo sabendo que ia acontecer em algum momento, sabe? Tipo, já faz tempo já que o Ozzy tava morre, não morre, e a gente... sei lá, cara, ao mesmo tempo que a gente sabia que alguma hora ele tinha que ir, acho que no fundinho, assim... A gente tinha uma esperança de que ele fosse imorrível mesmo. Aliás, isso é mencionado no roteiro de vídeo prontinho que eu tinha, que era só gravar. Eu tava meio de checagem aqui pra gravar, mas é só gravar, que é um Conexão Zé Porva, o segundo episódio, né? Tem o primeiro, agora vai ter o segundo. E já tem isso e mais uma coisa que tá desatualizada no vídeo. Que bacana, né? Vou ter que mudar o roteiro. Mas tudo bem, é isso que dá, demorar pra fazer as coisas. Enfim, mas ele foi com glória. Diria que ele morreu no auge da carreira dele. Felizmente, ele conseguiu a proeza de não morrer no auge da carreira, né? Poderia ter acontecido, tinha tudo pra ter acontecido. Aconteceu com outros tão porra louca quanto ele. Essa edição tá toda fodida, porque eu comprei ela numa promoção, assim, de feirinha de shopping, sabe, de livro. Eu adoro essas feirinhas. Eu passo lá e faço a rapa toda vez. Inclusive, eu tô com um do Dostoiévski agora pra eu destruir também. Eu destruo os livros mesmo, cara, eu destroio. Tipo, tem folha até que pegou um rasguinho, assim, na beirada, porque eu não tô nem aí. O meu negócio, é por isso que eu pego a edição econômica. O meu negócio é... isso aqui, tem isso daqui aqui dentro, sabe? Eu não ligo pra produtividade de literatura, no caso, né? Quantos livros eu li. Eu não ligo pra integridade do livro. Eu ligo pra ter essas palavras dentro dessa cabeça, sabe? Na medida do possível. Sem mais delongas, eu amei esse livro. Nem dá pra acreditar que foi produto de um rolê, sabe? Que rolês produtivos. O que acontece? A Mary Shelley e o marido dela, que eu não sei o nome, devia ser alguma coisa Shelley também, né? Eles foram dar rolê na casa do Lord Byron, que era outra figurona aí da literatura gótica. E o Lord Byron desafiou eles a escreverem uma história de fantasma, pra ver quem conseguiria escrever a história de fantasma mais assustadora. Ouvindo isso, eu só consigo pensar que rolê produtivo, né? Nos meus rolês só de vez em quando rola uma briga e a gente ouve umas músicas estranhas. Eu não sei qual foi o resultado do concurso,
Mas, putz, a leitura é bastante fluida, tá? Apesar de eu ter demorado tanto tempo assim pra ler, mas não é culpa, não é demérito do livro. A leitura é muito fluida. Quem fala que não dá pra ler clássico, que ler clássico é chato, vai tomar no cu, sinceramente. Apesar do vocabulário dela ser bastante poético, assim, a maneira que ela se expressa, tu fica de cara, né? Todo mundo nesse livro é muito inteligente, tem isso. É isso que faz a obra ser interessante, né? Se você for considerar que era um bando de gente da aristocracia, né, sem ter o que fazer, e aí que dá tempo de ser criativo, né, quando você não tem o que fazer. Eu tenho uma reclamação a fazer sobre esse livro, mas é uma coisa minha, é totalmente skill issue meu, ou então talvez uma questão de contexto da época, né, ela descreve muitas paisagens, e eu não conheço as paisagens, eu não manjo de montanha, de mato, de formações geológicas, sabe? Ela fica explicando lá uns rios e umas montanhas que tem lá em Genebra e na Inglaterra também, as paisagens naturais que tem lá. E, tipo, é muito difícil pra mim fazer a imagem porque ela descreve de uma maneira pitoresca, assim, e ela usa palavras bonitas e algum vocabulário que você tem que entender pelo menos um pouco de montanha pra entender, sabe? Um pouco de paisagem e formações geológicas e essas coisas, e eu não entendo. Além do que a minha noção espacial é horrível, mas tudo bem. Então isso é total skill issue, né, da tia aqui. Inclusive, foi uma coisa que eu passei também com o retrato de Dorian Gray, quando ele descreve os ambientes, assim, como que eram os ambientes internos das casas, os objetos que tinha, a mobília, sabe, o tipo de decoração, e eu não entendia nada, sabe? Os objetos, tipo, eu tinha que bater as palavras no Google às vezes pra entender, porque é coisa que só tinha lá naquele contexto da época, sabe? Você tem que entender sobre o contexto da época pra saber do que se trata. E aí, como assim como Oscar Wilde, ela passa muito tempo descrevendo o ambiente, isso me chateia um pouquinho, mas nada que comprometa de verdade a experiência do livro. O mais legal sobre esse livro, que eu não esperava, é que é um Inception, sabe? Tem uma história dentro de uma história dentro de uma história. Tem a história de uns caras que estavam navegando pra Antártida, lá pra fazer exploração, e aí eles encontram o Victor Frankenstein no caminho. Aí tem o Victor Frankenstein contando a história dele dentro da história do cara. Tipo, o cara tá contando pra outra pessoa a história da expedição dele, de como ele encontrou o Victor Frankenstein. Aí dentro da história do Victor Frankenstein, ele conta o encontro dele com o monstro conta a história dele. E essa pra mim é a melhor parte do livro, quando o monstro conta a história dele. Tipo, o monstro, inclusive, é uma personagem bastante cativante, sabe? Tipo, eu senti por ele. Foi a criatura que eu mais senti empatia no livro. Eu não sei se esse era o objetivo dela, porque todo mundo trata ele que nem merda, sabe? Tipo, todos os nossos heróis tratam muito mal o Frankenstein, o monstro do Frankenstein. Ele é o monstro do livro, né? Ele é o vilão. Pô, sei lá, se essa era a intenção, pra mim, pelo menos, deu efeito reverso, sabe? E daí que ele é feio, cara. Ele tinha um bom coração. Eu não posso falar muito, porque senão eu vou dar spoiler. Tudo bem que é uma história de 1000 anos atrás. Não sei o ano exato, mas foi no século XVIII, então faz tempo. Mas eu fui pega desprevenida por várias passagens do livro, sabe? Então eu não quero estragar isso pra ninguém. Em contrapartida, o Victor Frankenstein, que é descrito por todo mundo como uma criatura adorável, uma pessoa maravilhosa, sabe? Um cara muito inteligente, que é mesmo, né? Não dá pra negar. Mas pô, que cidadão chato, cara, chato. Bicho mala sem alça do cacete, sabe? É uma pessoa realmente desagradável, sabe? Ele faz uma criatura, né? Ele faz um monstro feito de partes de gente morta e ele fica chocado porque o monstro é feio, sabe? É incrível. E aí ele deixa o monstro sair vagueando por aí, sabe? Ele deixa o bicho solto. Larga a mão, assim, da criação dele e deixa esse ser que acabou de ser dotado de vida e de consciência solto no mundo, tá ligado? E daí ele acha ruim, acha que é culpa do bicho que deu merda. Oi? E, cara, como ele se vitimiza, assim. Ele é muito vitimista, tipo, ele não consegue em nenhum momento assumir as rédeas da cagada que ele fez e resolver o problema. Ele só fica chorando, chorando, chorando. E, assim, muita gente se fudeu de verde e amarelo por causa dessa situação que ele criou. E ele fica achando que ele é a maior vítima da história, sabe? Ele que fez a cagada. As pessoas se fuderam por causa da cagada que ele fez e ele pensa que ele é a vítima da história. Victor, there's people that are dying. E assim, isso não é uma crítica ao livro, porque, né, um dos meus livros favoritos é Laranja Mecânica, sabe? Pô, baita livro, assim, o personagem principal é intancável. É legal você entrar na mente de alguém intancável, porque acho que a gente se autoanalisa também, sabe? Você começa a, talvez, espelhar defeitos seus ali naquele personagem. Ou não, né? Às vezes você só quer mandar o personagem tomar no cu também. Mas, enfim,
Apesar disso, a história é excelente e, mais pro final, quando ele começa a se fuder mais, né, acontece até parecido com Laranja Mecânica, né, que o Alex é um malditinho a maior parte da história, e daí ele sofre o tratamento Ludovico e começa a se fuder pra caralho, assim, começa a se lascar. E aí você começa a ter pena dele. Então o Victor é mais ou menos assim também que acontece com ele. Ele se torna uma criatura, um personagem mais digno de empatia quando ele começa a se fuder mais. É do ser humano, né? A gente gosta e tem empatia com fudidos. A gente tem necessidade de consumir histórias de pessoas se fudendo, né? E disso que se trata a música Vicarious do Tool. É uma leitura que vale muito a pena mesmo, sabe? É diferente de outros clássicos da literatura mundial que eu não lidei muito bem. Por exemplo, os livros do Júlio Verne, eu acho que eu já era meio grande quando eu li eles, talvez para pessoas um pouco mais jovens funcione melhor. Crianças entrando na adolescência ali, acho que funciona melhor porque é um pouco simples demais, parece. Pelo menos pelo que eu lembro, né? Faz anos que eu li, tipo, foi no final da adolescência e já faz tempo que eu não tô no final da adolescência. Bom, talvez o Júlio Verne, pra quem não tem costume de ler, seja um clássico interessante, assim, de entrada. Mas esse daqui, cara, porra, me surpreendeu de verdade. Eu pensei que ia ser mais bobo, assim. Apesar da leitura ser fluida, por ser bem cativante, assim, ter coisas interessantes acontecendo quase que o tempo todo, me surpreendeu bastante, sabe? Me surpreendeu de verdade. Eu pensei que ia ser um pouco mais simples. A Biju tá aqui do meu lado ronronando altão. Enfim, recomendo muito. No final até consegui me surpreender um pouco, o que é difícil, né, nessas histórias clássicas, porque tudo é baseado neles. Eu ainda não vi nenhuma adaptação cinematográfica dessa história. Eu só vi um trecho do filme do Frankenstein antigão lá, que aparece na série do... I'm Maria. Will you play with me? Cara ali de rir. Se eu assistir e achar que tem alguma coisa pra eu comentar, eu comento. Livro, eu tô colocando meu link de afiliados aqui na descrição. Se você comprar, me ajuda, que eu ganho uma comissãozinha. E vou colocar o link de afiliados pra essa camiseta também. Assim, tampa excelente, bonitona. E ó, detalhe, ó, tem parte de trás também, ó, que massa. Estampa atrás é só pros fortes. Enfim, se você quiser adquirir uma assim, você ajuda o meu canal. Mas se não quiser, só dá um like no vídeo. Obrigada. A tia agradece. E eu quero dar um salve pros meus queridos membros, que são 4. Braço direito, perna, meu amigo Alessandro. Na verdade é tudo amigo meu. É meio dispensável falar que os caras são meus amigos. Mas o Luciano também. E eu quero mandar um abraço pro meu querido Checha, meu amigo, que também é membro do canal. Eu briguei com ele, o Checha é meu amigo pessoal, assim. Frequentamos os mesmos espaços. Eu briguei com ele, porque ele falou que queria ser membro. Falei, não, cara, eu não quero teu dinheiro, tu é meu amigo, você tá louco? Ficar me dando dinheiro. Aí ele falou, não, mano, capaz, a gente tem que se apoiar, não sei o que. Daí eu falei, cara, mas não faça isso, não me dê seu dinheiro. Eu tenho vergonha. Aí ele falou que ele queria o nome dele no final do vídeo. Eu falei, então tá bom. Sendo assim, tudo bem. Então, muito obrigada, Bochecha. E a gente se vê, galera. Tchau.